Olá pessoal, meu nome é Cristina Monteiro, eu sou psicóloga, psicopedagoga, psicanalista e instrutora de Mindfulness, de MBCT, Mindfulness focado na terapia cognitiva. E hoje nós vamos para a nossa quarta sessão do programa MBCT, a quarta sessão ou quarta semana, que são 8 semanas, significa, ela tem um nome que chama Reconhecendo a Aversão. E que aversão é essa, né? A nossa mente, ela tem muitos conteúdos que nós não conseguimos lidar bem. É o famoso colocar a poeira embaixo do tapete. E aí a gente finge que está tudo bem e aquele conteúdo continua nos perturbando e muito, né? Consumindo a nossa energia. E o que o Mindfulness propõe? Que a gente não continue fazendo isso, a gente corte esse mecanismo chamado evitação, e comece a olhar de uma maneira saudável para esses conteúdos que nos causam aversão. Tá? De uma maneira, de uma perspectiva mais ampla. Então, o Mindfulness propõe uma nova relação com esses conteúdos, numa perspectiva mais ampla, num termo específico que é chamado de monitoramento aberto. No monitoramento aberto, que a gente trabalha muito na meditação formal, é você poder deixar sua atenção observar, notar pensamentos, sons, emoções, mas não se ater a nada. Você simplesmente vai notar que está ali e vai continuar com seu foco na respiração. Ok? Outra questão importantíssima que essa sessão trabalha é a depressão. Né? É claro que aqui eu vou falar muito brevemente, é apenas um vídeo curto, mas o que ela trabalha é que nós todos temos conteúdos mentais que podem nos levar à depressão. Algumas pessoas têm mais do que outras. Principalmente quem já teve depressão tem muito mais chance de ter novamente do que quem nunca passou por isso. Mas é um fenômeno muito comum, é uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo inteiro. E este programa MBCT foi criado justamente para tratar dessas pessoas que têm depressão. Ok? E o que a gente trabalha nessa sessão 4? Para vocês investigarem os gatilhos da depressão, né? Então, o que é a depressão? A depressão é esse monstrinho aqui que a gente fica carregando e que vai deixando a nossa vida bem triste e escura. E aí a gente tem que começar a olhar para momentos assim que a gente já passou e pensar o que me levou a cair nesse processo depressivo? Quais foram os pensamentos? Quais foram as emoções? Como é que o meu corpo reagiu? E o que eu fiz que me ajudou a sair disso? Ou seja, eu tenho os gatilhos para identificar e eu tenho os meus recursos, o meu repertório para me ajudar a sair disso. Que já saí uma vez, eu posso sair novamente, ok? E o Mindfulness propõe o quê? Que nós olhemos para todo esse cenário e identifiquemos no nosso repertório que padrões de comportamento, de pensamento que se repetem. Ou seja, que tipos de pensamento que te levaram a ter depressão e que vira e mexe eles passam pela sua mente, você se seduz e se deixa levar por eles. Ok? E aí o que ele propõe? Primeira coisa, identificar e nomear esses padrões. Segundo, desapegar deles logo de início, que é o chamado cortar a espiral negativa, cortar aqui ó, esse excesso de pensamentos, porque quem tem depressão costuma pensar demais. Então começou a perceber, ó, o Mindfulness cortando aqui os pensamentos. Para quê? Para que você não entre numa espiral negativa e vá parar no fundo do poço, porque quando você está aqui é muito mais difícil de sair. Então observe já aqui e faça o seu corte, ok? Que mais? Lembrar, e como é que eu corto? Como é que eu desapego de pensamentos? Lembrar que os pensamentos não são fatos e são apenas fenômenos vazios e passageiros, são eventos mentais, pensamentos. Então, por que a gente dá tanto valor para isso? E aí, um pensamento puxa o outro, que constrói uma história que se torna uma verdade para nós. Então, é importante desapegar desses pensamentos. E aí, eu finalizo aqui pensando na importância de pensarmos em práticas saudáveis para cuidar melhor de si, que estejam na rotina de vocês, né? Que práticas podem te ajudar a não ter depressão, baseado nessa identificação.
tá? No monitoramento aberto e pensando que recursos você tem para olhar para esses mecanismos de evitação e enfrentá-los com coragem e sabedoria, tá bom? Para finalizar, eu queria falar para vocês que as meditações dessa aula são a meditação andando, caminhar com atenção plena e a meditação da ampulheta, meditação dos 3 espaços de respiração. Então, nesse primeiro momento, a gente identifica como é que está a nossa mente. No segundo momento, foco na respiração abdominal, a nossa cinturinha aqui. E aqui o terceiro momento é a respiração indo para o corpo, expandindo para o corpo. Tá? E além de aprender a fazer o espaço de respiração, essa aula é muito interessante porque ela nos leva a pensar no espaço de respiração responsiva, ou seja, você aplicar essa meditação dos 3 espaços, dos 3 momentos, no momento em que a sua mente estiver perturbada e que ela precise de um restabelecimento. Então é chamado de espaço de respiração responsiva. Ok? Não apenas a gente usa a meditação para prevenir, mas também para remediar, não é mesmo? Muito obrigada e até a semana que vem.